Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 880 blogs diários e minguando até 410 dias, 13 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isto só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 880 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com este título, Armagedon Batalha Final. Eu estou na parte 2. Faça essa percepção, relacione isso na sua consciência para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, certo? Quando for assim, você faz no título, é a primeira numerologia que está lá, 880 blogs diários, underline, mais 410 blogs diários. O primeiro número, 880, é o número do blog diário. Você pode fazer o trabalho de conscientização por essa numerologia, certo? Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada e faça isso e faça por você mesmo. Este é o título, o Pai, subtítulo, né? Pai, o Fundamento da Vida, parte 10, né? Muito interessantíssimo, muito feliz de estar apresentando este blog diário, ok? Entenda isso. Eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida dos 4 últimos blogs diários na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários. E deixo também a playlist da YouTube Music e, por fim, a playlist Melhor das Melhores, né? Melhor das Melhores vai explicar todas as minhas playlists, são formadas com 100 blogs diários. O melhor vai explicar o melhor vídeo de 100 blogs diários. Aproveite o seu tempo e dedique o melhor vídeo das playlists já produzido dentro deste blog diário, certo? Faz esse trabalho de conscientização, né, pela descrição do vídeo, pelas playlists que eu estou indicando, muito perfeito para que você possa entender as particularidades, para você começar a se engajar dentro deste blog diário. Faça isso e faça por você mesmo. Tudo isso é produtivo para você se conectar a Deus com a sua fonte, para você abrir a porta para que Deus entre na sua casa, né, que venha ceiar, sei lá, qualquer coisa, que venha compartilhar coisas boas, que é daquilo que é a fonte de Deus, que é a vida de Deus, tudo aquilo é perfeito, ok? Entenda isso. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ter essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet. O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. Esse playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, vai estar no card do vídeo. Vocês fazem esse trabalho de conscientização por ele, certo? Fazem esse trabalho muito, muito interessante, muito produtivo, tudo que foi produzido dentro deste blog diário, você fazer as percepções, tudo aquilo, muito interessante. Faça esse trabalho de conscientização, faça por você. E se vocês acharem vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este: que vós tornarão comidas dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva.
O diabo assediou em mim, eu, que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos, mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Fazendo uma percepção, né? Como é que fica essas expressões em inglês, né? Tem aquela ideia de, né, de inverter o adjetivo com o substantivo, né? Como é que forma a estrutura, né? Com a língua inglesa, com essas expressão, né? Às vezes, porque você sabe que não a forma muda muito quando você descoloca essa substantivo com um adjetivo, fica muito deslocado, é uma outra forma de intenção, pode dar uma clareza maior, dependendo. O inglês, quando você compreenda ele, pode te dar uma clareza maior, mas uma clareza maior, por causa da colocação dessas duas classes da palavra, né? Que a gente possa, só para a gente fazer uma percepção, que eu dei na minha consciência agora. Vamos lá agora fazer, né, a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre explica esta nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade dessa nossa Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa. Se vocês não viram os blogs anteriores, vejam, é uma continuidade. Se você não viu o blog anterior, veja, é uma continuidade. É o primeiro link da chavinha, é o primeiro link da descrição do vídeo, certo? Eu reparti todas as formalidades da minha descrição da minha descrição do vídeo para entender as particularidades de cada uma das coisas, para ficar bem formal, para que vocês possam usar essa descrição do vídeo, certo? Para que vocês possam relacionar isso com praticidade. Vamos lá para a leitura e fazer a expressão livre deste contexto. Existe duas formas para mim aplicar o meu pensamento quando eu estiver desabitado do meu corpo. E isto é uma forma em que eu me vejo no espelho. Esta forma pode ser uma segunda intenção ou uma primeira intenção. Quando for primeira intenção, o meu comportamento é bom e não tem possibilidade de erro. Quando for segunda intenção, eu já tenho possibilidade de erro e criando um mundo infinito de possibilidades na realização, incluindo a negação da minha primeira intenção. A intenção aparece por causa do que eu pense e determino isto no meu comportamento. No entanto, pode conhecer que tudo que estiver no exterior de corpo e que não se comporte bem com a sua raiz é ostentação, e por isto entenda que a ostentação custa caro no seu comportamento. Se vai pagar, deixa que eu quero ver. O domínio do pensamento só pode acontecer quando o mentor de corpo estiver desabitado, explicando um mundo infinito de possibilidades no seu próprio comportamento. Ou seja,
As possibilidades são muitas, mas a realização é um só. Ou você acerta e se realiza com o seu comportamento, ou você erra e se frustra com o seu comportamento. E quando isto acontece, a possibilidade vai reduzir com um só comportamento, se comportando bem ou mal. O que for mal é coisa que você acrescenta sem mérito do merecimento com ostentação, dependência emocional, medo de não fazer a escolha correta, vergonha da pessoa que se comporta por não saber da sua própria escolha, relacionando dúvida em vez de decisão. Tudo isto se, se aplica no seu comportamento mal. Quando se comporta bem, você vai acrescentar tudo. Isto que acrescenta não é coisa que se faz falta por causa que você está completo e puro e sem necessidade de algo do exterior de corpo. Esta é a capacidade que o corpo tem de amar outro corpo. Perfeito. Tem uma segunda parte dessa, a próximo blog diário, né? Estou ainda reformulando ele, né? Mas vai ficar muito interessante. Não deixe de estar acompanhando o próximo blog diário, né? Que eu vou dando continuidade, né? Nesse subtítulo, a vida, o pai, o fundamento da vida, muito interessante. Faz o trabalho desse subtítulo de uma forma continuada. Não deixe de estar acompanhando, que está muito produtivo. Vamos lá para a expressão livre, vamos ler parte desse contexto e fazer a expressão livre. Existem duas formas para mim aplicar o meu pensamento quando eu estiver desabitado do meu corpo. Isto é a forma em que eu me vejo no espelho, né? Eu estou me vendo no espelho. Esse meu reflexo que está aparecendo no espelho é uma espiritualidade. É como eu me vejo, né, sobre o meu ato manifesto, do aquilo que eu estou manifestando, certo? Pode ser uma coisa e outra, esse meu reflexo, certo? Entendendo quando eu estiver olhando pelo meu espelho, eu estou olhando para o meu reflexo, pela minha forma de frutificação. Aquilo que eu estou acrescentando na vida da pessoa é uma coisa boa, uma coisa ruim. Aquilo que está no espelho é uma espiritualidade, é aquilo né, que, por exemplo, hoje é um status que eu quero acrescentar, é uma ostentação, é uma imagem, é uma imagem do meu comportamento, daquilo que eu sou, daquela matéria, aquela minha materialização, né? Um reflexo meu. Se eu sou a palavra da vida, aquele reflexo é bom. Se eu sou a palavra da morte, aquele reflexo começa a ser apenas uma imaginação de coisas, certo? Entenda isso. Existem duas formas para mim explicar o meu pensamento quando eu estiver desabitado do meu corpo, e isto é uma forma em que eu me vejo no espelho. Esta forma pode ser uma segunda intenção ou primeira intenção, né? Quando é segunda intenção, eu estou trilhando no caminho da morte, me comportando mal. Então, aquilo que eu estou vendo no espelho é apenas uma manifestação daquilo que eu estou negando. Então, esta é a segunda intenção, é só as manifestação equívoca que eu estou querendo cortar caminho, certo? Que eu estou querendo me realizar por uma coisa equívoca, certo? Que eu mesmo estou negando, eu estou dando a outra pessoa, eu estou formando uma crise daquilo que eu quero e estou entregando isso da pessoa de uma forma equívoca. Então, isso geralmente vai gerar uma consequência para você, né? Entenda isso. Vamos falar isso para você entender. Vamos supor que hoje você conheceu uma pessoa e você, né, você é uma pessoa você é uma pessoa que não tem compromisso com ninguém. Então você conheceu uma pessoa e você vai lá, conheceu. Vamos supor, não, na verdade, vamos falar tudo ao contrário, né? Não é isso, não. Vamos lá. Vamos supor que você conheceu uma pessoa, você é uma pessoa casada, né? Você conheceu uma pessoa e você viu aquela pessoa lá. Então você vai lá se encantar com ela, fala assim, poxa, eu gostei da sua pessoa, né, tô a fim de me relacionar com você sexualmente, né, ela pergunta para você: "Não, você é casado?" Você diz: "Não, não sou casado não."
porque você está interessado naquela emoção, naquele momento, naquele prazer, né, você está dedicando a isso, aí você vê que, no fim, ela vai descobrir que você é a pessoa casada. Hum, você vê que não resolveu nada, então essa virou uma segunda intenção, você expressou, você mudou aquilo que é a realidade para você se comportar mal com 2 pessoas, né, com a pessoa com quem você tem um laço e com outra pessoa que você está começando a interromper esse laço, certo? Não, vai ser dessa forma, né, entenda isso. Então vamos lá, esta forma pode se vamos lá, existe 2 formas para mim aplicar o meu pensamento quando eu estiver desabitado do meu corpo. Esta é a forma em que eu me vejo no espelho. Esta forma pode ser uma segunda intenção ou primeira intenção. Quando for a primeira intenção, o meu comportamento é bom e não tem possibilidade de erro, né. Quando eu sou honesto, justo, eu não temo a ninguém, não preciso temer ninguém, certo? A pessoa pode morrer de crise na minha frente, pode fazer blá, 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 pode fazer o que não, certo? O meu caminho é isso, estou indo devagar, tranquilo, certo? E vou da minha forma, tranquilo. A pessoa está com crise, olho para o lado, vejo crise, olho para o outro, vejo crise, não, está tranquilo, certo? Eu não sou Deus para resolver o problema de todo mundo. Eu vou seguir o meu caminho e não vou me corromper com essas pessoas. Então, entenda isso, ó, quando for a primeira intenção, o meu comportamento é bom e não tem possibilidade de erro, né, porque quando eu tenho essa percepção que eu sou um caminho único, de realização única, eu não vou me contaminar com a crise do outro. A pessoa está vindo ali cheia de crise, está tranquilo que eu não vou nem optar na vida dela, não vou nem optar, está tranquilo. Ah, faz da sua forma, tudo certo, resolve esse problema é seu, certo? Não que eu não me importe com a pessoa, é porque não há como você, olhar para a pessoa, influenciar ela no estado emocional dela, ela já está com um monte de crise, não é só uma coisa, eu vou resolver um problema e vai vir outras coisas e depois também que eu dou uma ideia, ele vai dizer: "Poxa, eu fiz o que você fez, pronto, me pegou na crise. Eu fiz tudo aquilo que você falou e não deu certo", pegou eu na crise, falei: "Puxa vida". A minha palavra agora eu tenho que voltar e tentar consertar minha palavra? Não, eu não arrependo nada que eu fale, e porque eu não me comporto eu não sou influência, eu não sou nada para os outros, eu sou o que eu sou, o meu caminho único, certo? O que eu erro comigo. Então, eu não sou influência, eu não sou nada, então eu comporto. Então eu não arrependo nada, tudo que eu fiz desde o meu primeiro, né, vamos falar, deu 12 anos de idade, né, que eu vi a possibilidade de eu estar, minha esposa morava na mesma rua que eu, e eu vi a possibilidade de estar, casando com a minha esposa, né, chegando a uma idade, já adulto, 17 anos, que eu comecei, relacionar com ela, 17, 18 anos. Então Deus decidiu 12 anos de idade, ela morava minha esposa, eu morava numa casa, ela morava na mesma rua que eu morava na casa, aí tinha um lote aqui, tinha 2 lotes, aí no quarto lote era o lote dela, que ela morava também, né. Eu ficava no terraço da minha casa, né, ali na laje quando meu pai construiu, né, ali, e ficava lá, né, na casa dela lá, e a gente já ficava paquerando, assim, essa ideia com 12 anos de idade, assim, né, depois nós começamos a trocar carta e tal, né, era coisa de Deus, vou dizer assim, para você entender logo. Então vamos lá. Ó, quando for a primeira intenção, o meu comportamento é bom e não tem possibilidade de erro. Ou seja, continuando aquele assunto, Deus de 12 anos para cá, eu não tenho arrependimento nada, 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 uma vírgula assim, oh, arrependi, porque eu não me misturo com as coisas, com a crise das pessoas, as pessoas vivem a crise dela, eu só fico observando, né? Se vai fazer alguma coisa errada, vai que eu estou vendo. Só isso que eu posso fazer. Não é questão de eu ser ruim,
É questão de eu observar as coisas. A minha funcionalidade é essa, é observar. Eu sempre fui assim comigo. Desde o início eu observo Deus, o movimento de Deus, eu observo os meus irmãos, e assim que eu vou aprendendo na vida. Deus do princípio, da criação de Deus, eu venho seguindo esses planos de Deus. E é isso que é a minha funcionalidade. Não é ser uma influência para as pessoas, determinar coisa, o que ela tem que fazer, coisa certa, coisa errada. Cada um determina a sua vida, certo? E é por isso que eu não me arrependo de nada, certo? Entenda isso. Quando for a primeira intenção, o meu comportamento é bom e não tem possibilidade de erro, né? Quando for segunda intenção, eu já tenho possibilidade de erro e criando um mundo infinito de possibilidades na realização, né? Ou seja, quando eu tenho a segunda intenção, por que que essa segunda intenção? São coisas que já tem dentro da sociedade. E quando é segunda intenção, eu já tenho possibilidade de erro e criando um mundo infinito de possibilidade na realização, né? Incluindo a negação da primeira intenção, né? Quando eu tenho essa um mundo infinito de possibilidade, eu nego até a minha intenção real, da minha raiz, da minha fonte, daquilo que eu sou conectado com Deus. Então, eu tenho essa possibilidade também de negar essa fonte. Então, mundo infinito de possibilidade se aplica até na minha raiz, na minha palavra, na minha vida, no meu corpo, para negar tudo isso que eu estou vendo, daquilo que eu estou manifestando, aquilo que eu estou vendo no meu corpo real, daquilo que é a minha realidade. Eu estou no ato manifesto, faço daquilo uma crise, tudo destrói tudo, qualquer coisa. Então o meu comportamento fica mal, tudo fica em crise, aquele corpo some, né? Porque são uma coisas que eu materializei para a imaginação das pessoas, qualquer coisa, e eu faço disso uma crise. Então isso, o mundo infinito de possibilidade inclui até mesmo a negação da primeira intenção, até mesmo a negação da fonte viva, daquilo que é raiz para mim. Eu nego tudo, deixo tudo negado e pronto, acabou, né? Entenda isso. A intenção aparece por causa do que eu pense, né? A intenção aparece por causa do que eu penso e determino isto no meu comportamento. A intenção aparece por causa do que eu pense e determino isso no meu comportamento. No entanto, pode conhecer que tudo que estiver no exterior do corpo e que não se comporte bem com a sua raiz é ostentação, né? Tudo aquilo que está no exterior do corpo que não se comporte bem é uma ostentação, né? Eu não estou falando de coisas de você falar de, por exemplo, o que que é ostentação? Ostentação é você não conseguir sustentar a sua realidade, você não conseguir sustentar. Não tem nada a ver com poder econômico. Eu tenho, né? Tudo aí é relativo, são coisas objetivas. Tá? A pessoa vê o que você tem, o que você não tem importância isso, não tem importância. Se você está de Ferrari, se você está de Fusca, não tem problema. E, né, a ostentação é quando você não consegue sustentar aquela ideia. Então é ostentação. Se eu estou conseguindo sustentar, não. Os meus planos estão alinhados com a minha realidade. Tudo bem, esses são os meus comportamentos, essas são as minhas produções. Tá aí, quem quer ver, vê, quem não vê, não vê, qualquer coisa. Quem quer morrer de inveja, morra, sei lá, qualquer coisa. Que tiver, faz as suas crises, dos seus comportamentos, das suas particularidades, faz o que você quiser. Entende? Mas então a ostentação ela explica aquilo que eu não consiga sustentar, então é ostentação. Então a ostentação, eu deixo de ser um corpo simples, de entendimento simples, para viver de status, daquilo que eu acho que tem que ser. Eu mudo as coisas no meu comportamento, porque eu quero aparecer bem para o fulano, quero bem para esse bem, eu quero, né, conquistar as pessoas, quero, sei lá, qualquer coisa, sei lá, existe muita possibilidade. No entanto, pode conhecer que tudo que estiver no exterior de corpo e que não se comporte bem com a sua raiz é ostentação. E por isto, entenda que a ostentação custa caro. Custa ou não custa? Custa caro. A ostentação custa caro no seu comportamento, né? Você vai querer ostentar coisas que você não consegue sustentar. Então, a ostentação custa caro no seu comportamento. Se vai pagar, se vai pagar, deixa que eu quero ver. Se você vai pagar essa ideia, deixa que eu quero ver. Eu quero ver, quero ficar aqui, né? Aí você vai vendo as pessoas com crise, né? Sei lá, né? Não conseguindo pagar as suas dívidas, né?
Aí fica caro. Aí você vai olhar para a pessoa e vai: "Nossa, que coisa, né, tá ficando caro isso aí para você". Existe um caminho mais simples, comece devagar, ainda você vai conseguir economizar dinheiro, tá? Tá? Você não precisa ajudar todo mundo, você não precisa ser o rei da ostentação. Seja a sua vida simples, tão gostoso, tão bonito, tão realizado, comporta bem, palavra da vida, sua realidade, você tem o que você tem, não significa que você, né, sei lá, que você não tenha que ter as coisas, não é isso, é você ir andar com a sua perna tranquilo, sabe, não faz isso para os outros não, faz por você. Ah, você está querendo pagar, eu quero a experiência, vai fundo, estou vendo, estou te observando, tá? Tranquilo, tranquilo, não vou me frustrar com isso, tá? Tranquilo. Então vamos ler esse contexto por completo. Ó, a intenção aparece por causa do que eu pense e determino isto no meu comportamento. No entanto, pode conhecer que tudo que estiver no exterior de corpo e que não se comporte bem como a sua raiz é ostentação. E por isto entenda que a ostentação custa caro no seu comportamento. Se vai pagar, deixe que eu quero ver, ok? O domínio do pensamento só pode acontecer quando o mentor de corpo estiver desabitado, explicando um mundo infinito de possibilidades no seu próprio comportamento. Vamos lá, ó, o domínio do pensamento só pode acontecer quando o mentor de corpo estiver desabitado, explicando o mundo infinito de possibilidades no seu próprio comportamento. Aqui estou explicando de novo. Num blog, três blogs atrás, eu comecei falando isso, né? Questionando. Às vezes eu ficava na mídia e falava assim: você tem que controlar o seu pensamento. E eu ficava: será que isso é possível? Controlar o meu pensamento? Meu pensamento é a raiz de todas as coisas. Eu determino tudo por ela, certo? Ela, quando se tratando daquilo que Deus é, ela é uma raiz pelo bem, para materializar o nosso corpo. Nós faz um momento de dentro para fora. Mas aí eu vi a possibilidade, se nós temos essa consciência desabitada, nós podemos moldar o nosso comportamento. Aquela raiz que está encarnada ali, aquela raiz, eu posso moldar ela, eu posso fazer uma percepção antes de me comportar, eu posso fazer uma experiência e ver se vai dar certo ou não vai, para mim não cometer equívoco com o meu comportamento. Então vai ficar bom, certo? Aí então vai ficar bom. Mas você entende que essa ideia aqui, ó, o domínio do pensamento só pode acontecer quando o mentor de corpo estiver desabitado, explicando um mundo infinito de possibilidades no seu próprio comportamento. Ou seja, as possibilidades são muitas, mas a realidade é um só. Mais uma vez, né? As possibilidades são muitas, mas a realidade é um só. Você só pode aplicar um comportamento. Você comporta uma vez, você não tem dois movimentos. Eu estou movimentando aqui, eu estou movimentando um corpo. É um corpo que determina uma ação, é a ação que determina um comportamento. Entenda isso. Então, e desse comportamento, ele tem uma raiz que determina isso que eu estou fazendo, certo? Por um tudo, um só, unificado. Mas quando eu vou para a sociedade e vejo um mundo infinito da possibilidade, eu começo a pegar aquilo que já tem dentro da sociedade e aplicar no meu comportamento. Se eu pegar aquilo que tem dentro da sociedade, de uma forma, aquilo que tem dentro da sociedade que já está negado, eu aplico no meu comportamento, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um equívoco, eu vou me comportar mal, eu vou pecar, eu vou estar destruindo essa fonte, essa raiz, certo? Entenda isso. Ou você acerta, né? Nesse caso, ou você acerta, ou você se realiza com o seu comportamento. Vamos ler Deus do início para a gente pegar toda a ideia completa. O domínio do pensamento só pode acontecer quando o mentor de corpo estiver desabitado, explicando o mundo infinito de possibilidades no seu próprio comportamento. Ou seja, as possibilidades são muitas, mas a realidade é um só. Ou você acerta e se realiza com o seu comportamento, ou você erra e se frustra com o seu comportamento. E quando isto acontece, a possibilidade vai reduzir com um só comportamento, se comportando bem ou mal, né? Então reduziu aqui, né? Ou é um caminho bom, ou é um caminho ruim, ou é uma coisa ou é um comportamento bom, ou é um comportamento ruim, certo? Entenda isso. O que for mal
O que for mal é coisa que você acrescenta sem mérito, né, do merecimento, com ostentação, né. Dependência emocional são coisas sem mérito, você não está transbordando na vida da pessoa, você está querendo tirar alguma coisa que ela tem, né, e não vai dar certo, você manipula aquilo que você quer da pessoa, né. Medo de não fazer a escolha correta, você fica com medo e acaba fazendo a escolha errada, né, porque você tem medo, certo? Quando você para você fazer uma escolha certa, você tem que fazer não, deixa a sua consciência neutra, leve, entenda aquilo que você está relacionando. Se for uma esposa, entenda a liberdade dela, certo? Se for um marido, entende a liberdade dele e vai pelo aquilo que ele está frutificando e vai manifestar. Se ele está conectando com você, se ele não está, se ele está te interessando com você, se não está, espera aí a pessoa se mover primeiro para você fazer sua escolha, isso dá muito certo, certo? E você não comete erro quando você vê que a pessoa está movendo direito, você vai olhar o fruto dele. Também você não vai Aí quando você fizer isso, você também não vai colocar a palavra na boca dela, não vai estar ansioso, querendo mudar os comportamentos da sua esposa, do seu marido, querendo determinar coisa para ele, ouça o que a pessoa tem que dizer. Aí você, quando você ouviu uma coisa boa, você acrescenta aquilo e tudo fica unificado, muito bom, certo? Ou seja, o que for mal é coisa que você acrescenta sem mérito do merecimento, com ostentação, dependência emocional, medo de não fazer a escolha correta, vergonha da pessoa que se comporta por não saber da sua própria escolha, né? A pessoa não consegue fazer a sua escolha, ela então se comporta, ela fica com vergonha daquilo que ela é, certo? Ela não determina nada. Ah, será que a pessoa vai gostar de mim? Será que não vai? Sei que tá lá, e tá aquela coisa tudo. Então ela não ela se comporta, para o outro, então quando ela se comporta para o outro, ela fica com vergonha, porque ela mesmo está sendo ela mesmo está reprovando, ela não está conseguindo fazer a sua decisão correta, ela não sabe o que ela quer, essa é a expressão que eu queria usar. Ela não sabe o que ela quer, ela sempre está colocando a dependência do outro. Deixe o outro escolher que eu vou decidir. Hoje eu vejo nem um marido, por exemplo, hoje a maioria das esposas, ela gosta que o marido tenha escolha própria, fazer a escolha. Nem isso, nem para o marido isso é bom, do marido determinar coisa para sua esposa, porque enquanto ela não tiver afim de você, não tiver vontade de entregar o corpo dela para você, acredita, nada que você determinar vai impressionar a sua esposa para que ela faça isso. Pode ter por exemplo, ela pode ter um lance de fantasia sexual, né, ia chegar a uma conclusão que isso pode, eh, trazer uma citocina, como é que é essas expressões dos hormônios? Não sei, pode despertar nela alguma coisa a princípio, mas depois, quando ela voltar na sua realidade, nos seus relacionamentos comum, daquilo que nós precisamos de ser comum, ela vai voltar com aquela crise para você. Ela se entregou fora da vontade dela, porque você, forçou ela a se entregar a qualquer coisa, não viu a vontade dela, certo? Não sei lá, qualquer coisa que você queira entender. Então, vergonha pessoal que se comporta por não saber da sua própria escolha, né, pessoas que não conseguem, fazer as suas decisão, nem se ela não consegue fazer sua decisão própria, ela também não consegue frutificar de uma forma realista daquilo que ela está se realizando, ela sempre está dependendo da escolha do outro para se realizar com o seu fruto, certo? Entenda isso. Relacionando dúvida em vez de decisão, tudo isto, se explica tudo isso se aplica no seu comportamento mal, certo? Perfeito. Quando se comporta bem, você vai acrescentar tudo, né? Aqui é outra coisa, né? Fonte, tá aqui tudo que eu estou expressando, eu posso acrescentar na vida de todo mundo que está me ouvindo. É só vocês conectar à fonte, você ver que tudo isso é acrescentado para vocês, certo? Tudo isso pode ser acrescentado. Faça essa percepção. Ó, quando se comporta bem, você vai acrescentar tudo. Isto que acrescenta não é coisa que se faz falta porque por causa que você está completo e puro e sem necessidade de algo do exterior do corpo, né? E esta é a capacidade
que um corpo tem de amar outro corpo, né. Aqui, nos próximos blogs para frente, nós vamos falar sobre a capacidade que o corpo tem de amar, né, e como isso vai, se comportar dentro do relacionamento, aquilo que você pode acrescentar com o nosso corpo emocional. Vamos entrar isso por detalhe, as possibilidades, vamos fazer experiência e vamos fazer disso uma boa expressão para que a gente possa entender particularidades de tudo. Vamos então fazer a leitura deste parágrafo por completo para a gente encerrar este blog diário. Muito perfeito, muito bom. Ah. O domínio do pensamento só pode acontecer quando o mentor de corpo estiver desabitado, explicando um mundo infinito de possibilidades no seu próprio comportamento. Ou seja, as possibilidades são muitas, mas a realidade é uma só. Ou você acerta e se realiza com o seu comportamento, ou você erra e se frustra com o seu comportamento. E quando isto acontecer, a possibilidade vai reduzir com um só comportamento, no, com um só comportamento, se comportando bem ou mal. O que for mal é coisa que você acrescenta sem mérito do merecimento com ostentação, dependência emocional, medo de não fazer a escolha correta, vergonha da pessoa que se comporta por não saber da sua própria escolha, relacionando dúvida em vez de decisão, tudo isso aplica no seu comportamento mal. Quando se comporta bem, você acrescenta tudo. Isto que acrescenta não é coisa que se faz falta por causa que você está completo e puro e sem necessidade algo do exterior do corpo. Esta é a capacidade que um corpo tem de amar outro corpo. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo. Só se você estiver compreendido tudo o que fora dito. Se não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.